Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, intraempreendedorismo, tecnologia. Vários CIOs os escutam. Eu que recebo mensagens o tempo inteiro de pessoas que nos escutam no Brasil inteiro. Tenho colegas de Uberlândia. Pessoal, ontem eu estava em Porto Alegre, falaram também que escutam o nosso podcast, que é um dos 5 podcasts mais ouvidos do Brasil de tecnologia. E hoje temos uma referência aqui, para mim uma grande referência, que é o Gustavo França, CIO global, um grande nome aí desse cenário de um ecossistema de inovação em volta de uma empresa que nos traz muito orgulho, uma empresa, tá até com torcida aí, hein, Gustavo? Você trouxe uma torcida organizada aí para te aplaudir, mas o Gustavo tem ajudado, né, uma gigante brasileira que nos orgulha muito, que é a Gerdau, a se manter inovadora e competitiva como sempre foi, né? Conheci já membros da família Gerdau, sempre tiveram uma cabeça inovadora, e o Gustavo, que está lá há muitos anos, você vai contar, viu, Gustavo, um pouquinho dessa história para a gente, né, de como é que foi, como é que você entrou na Gerdau, como é que chega no topo de uma organização tão grande, né, tão respeitada como essa. Mas eu fico honrado em recebê-lo por aqui. E aí, já te dando as boas-vindas, Gustavo França, seja muito bem-vindo e conta pra gente um pouco da sua história. A gente sempre gosta de saber aqui da sua história de vida. Aqui em Minas a gente fala, né, de onde você vem, o que você faz, você é filho de quem, né, aquele negócio, mas você pode contar um pouquinho aí de como é que, né, de onde você, como que você começou na Gerdau, de onde veio essa oportunidade. Conta um pouco da sua história pra gente, seja bem-vindo. Bom, Gustavo, muito obrigado. Primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite para contribuir nesse espaço. E obrigado também pelas mensagens elogiosas. Bom, Gustavo França, natural de Salvador, sou baiano, nordestino. Comecei minha carreira há 26 anos, 25 anos na Gerdau. Comecei como estagiário. E algumas experiências anteriores à Gerdau, mas bem no início da minha carreira, então formação técnica em informática, então fui professor de informática na época que ensinava o pacote Office, Word, Excel, professor de Access, então eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula de alguma maneira e ajudar no processo de digitalização daquela fase, há 25 anos atrás, 26 anos atrás. Me formei em ciência da computação e desde então comecei a minha jornada na Gerdau, comecei como estagiário, como analista, fui facilitador, fui gestor na região Nordeste, depois migrei para Porto Alegre, e eu diria que é sempre... Eu escolho todos os dias estar numa empresa centenária como a Gerdau, porque vivo uma verdadeira metamorfose. A minha carreira sempre foi uma carreira de muitas oportunidades que foram propiciadas nesse contexto da companhia. Então, eu costumo dizer, quando me perguntam por todo esse tempo de carreira na companhia, é uma escolha todos os dias, principalmente pelos inúmeros desafios que eu tenho tido a oportunidade de crescer, de me desenvolver e de, ao mesmo tempo, de contribuir na construção de um legado para a organização. Antes desse meu papel como CIO global, eu atuei no Vale do Silício, então nós fomos lá. A Gerdau foi uma das primeiras empresas brasileiras a montar um office de inovação lá, exatamente para a gente explorar o ecossistema de inovação. E eu tive a felicidade de ir construir relacionamento, conhecer o ecossistema, me conectar com as startups, entender um pouco a dinâmica e o funcionamento das startups. Você morava lá, Gustavo? Você foi morar lá no Vale? Que legal. Morei em São Francisco, tá? O nosso escritório ficava na região do Embarcadero. Eu digo ficava porque a gente mantém as conexões daqui e do nosso escritório nos Estados Unidos, mas
não mais necessariamente estando lá em São Francisco, mas sim, nosso escritório era lá em São Francisco, região do Embarcadero. A gente se conectava principalmente com as aceleradoras, com todo o ecossistema, principalmente fazendo nosso pitch reverso, levando a história da Gerdau, levando exatamente as principais oportunidades e identificando startups que podiam ou pudessem endereçar e nos ajudar a desenvolver e trazer mais competitividade ou entrega de valor para os nossos clientes. Ô, Gustavo, e só aproveitando nesse ponto, surgiram boas conexões ali, surgiram boas conexões entre startups americanas e a Gerdau? Surgiram boas startups e principalmente boas conexões não só com as startups, mas principalmente foi importante a gente aprender os mecanismos de inovação que nos permitiu compreender o pragmatismo da inovação aplicada onde realmente importa. Então, vendo o funcionamento das startups desde o momento do pre-seed, do momento que a startup está nascendo, da ideia, até o momento que as ideias são escaladas, isso também nos permitiu não só aprender como conectar as startups, mas aprender como intraempreender dentro da própria organização, ou seja, ideando em cima dos projetos e fazendo com que todo o ciclo até a entrega de valor de fato acontecesse. Então, acho que a gente aprendeu em duas perspectivas, tá, Gustavo? Que legal. Não, mas pode continuar a história. Não, eu ia comentar. Então, como eu destaquei, natural de Salvador, Bahia, sou filho da Cleonice e do João. A minha família sempre investiu muito na minha educação e na educação das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs e eu acredito que naquele momento os meus pais, o principal valor que eles perseguiram ao longo de toda aquela trajetória e dessa trajetória onde eu cheguei hoje foi exatamente o elemento da educação. Legal, hein? E viemos de família humilde e tinha claro o entendimento de que somente através da educação é que de fato a gente conseguiria resultados ou ser bem sucedido na vida, que era o que eu escutava dos meus pais o tempo inteiro. Então, eu venho de uma família segura que, apesar de uma família humilde, investiu muito na minha educação e me permitiu com que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então, com muito orgulho legal, Gustavo. Parabéns, desenvolvendo essa trajetória. Obrigado. Que história legal. Parabéns, incrível, Gustavo. E isso que a gente gosta aqui, né? A gente traz aqui no nosso podcast pessoas que têm histórias de vida legal. A gente não vê só o lado executivo, né? A gente quer ver o lado pessoal também. Inclusive, eu tenho uma pergunta até para iniciar. E aí, a assessoria de imprensa geralmente não gosta quando eu inovo muito na pauta, mas essa eu acho que vai ser legal para você trazer um pouquinho também, Gustavo, que é sobre a sua agenda. Como é que é a agenda de um CIO? Porque muita gente tem curiosidade, né? A agenda de um CIO de uma empresa desse tamanho. Porque, às vezes, você vê assim, um gerente de tecnologia de uma empresa média, pequena, com aquela agenda lotada, né? Agora, imagina o CIO de uma corporação do tamanho da Gerdau. Como é que você faz para ter, lógico, a agenda operacional ali de trabalho, mas também para ter o seu tempo para olhar para fora, né? Porque acaba que a função do CIO hoje está sendo muito demandada também por uma visão estratégica, não mais aquele o cara da TI de antigamente, que era o cara que mantinha servidor e tudo mais. Hoje o CIO é estratégico, né, para a organização. A Gerdau entendeu isso já tem um tempo. Mas como é que você faz no seu dia a dia para... Eu lembro do Galindo, que hoje é o presidente do conselho da Croton, é um mentor meu, e ele falava assim, Gustavo, um líder ele tem que ter capacidade de fazer zoom in e zoom out. Né? Zoom in eu desço, vou lá para o problema, mas saio para respirar, para olhar para fora, porque senão o problema te consome. Né? Mas conta um pouco de como é que é a sua agenda no dia a dia aí na semana. Então, Gustavo, 70%, 80% do meu tempo é exatamente, eu diria que está muito direcionado nas conexões, tanto outside in como inside out. Então, primeiro entendendo quais são as grandes alavancas de negócio, onde é que estão as grandes oportunidades, e do lado de fora entendendo o que está rolando e para onde o mundo está indo e de que maneira eu conecto essas grandes oportunidades nos grandes desafios ou dilemas da organização. Então, para conseguir fazer isso, eu tenho um time incrível que trabalha comigo.
e que tem toda a autonomia para conduzir o dia a dia e também visionar junto comigo esse futuro. Então, tem uma galera que de fato consegue botar a mão na massa e consegue fazer o zoom out sempre que necessário para ter certeza, eu costumo dizer, a visão de helicóptero, permitir entender que os mecanismos da organização estão funcionando e o básico bem feito da organização precisa estar rodando. Isso eu tenho total clareza. Eu costumo dizer que se o básico não está funcionando, você não fala de transformação. Então, porque no dia a dia não adianta você falar de transformação se você não está resolvendo as questões elementares, até mesmo estruturais da organização, quando a gente fala do mundo da tecnologia. Não adianta falar de inteligência artificial, de IoT ou qualquer outra coisa. Então, eu invisto muito tempo da minha agenda na conexão com pessoas, nos mais diferentes contextos. Tanto conexão com os meus líderes, os meus diretos, a conexão com as nossas pessoas, no sentido mais abrangente da organização, stakeholders, e também do lado de fora, conversando com outros executivos. Eu acredito muito no poder da colaboração, invisto muito tempo na troca com outros CIOs globais. Eu faço parte de um board global do qual de tempos em tempos a gente troca muita experiência, porque eu acho que a máxima do mundo que está em transformação é a gente entender que está todo mundo transformando. Então, por mais que estejamos buscando cada vez mais estar na vanguarda, na aplicação da tecnologia destravando valor, tem muita gente fazendo coisas interessantes por aí e por vezes essas trocas nos ajudam a atalhar e andar muito mais rápido. Então, 70%, 80% do tempo, gente nos mais diferentes contextos e, naturalmente, esses 30% quando a gente precisa fazer o zoom in. Como da minha carreira, eu já Você vem da operação ali, Exato. Então eu brinco com o time que eu consigo. Eu já fui DBA, já fui arquiteto, já fui developer, já fui arquiteto de rede, já operei o data center, já operei o servidor. Então, de alguma maneira, por mais que a tecnologia tenha evoluído, eu consigo ir lá nos bits e bytes e dar algum palpite de alguma maneira mais incisivo. E ninguém te enrola fácil também não, hein, Gustavo? Exatamente. Porque você fala, isso aqui eu já vivi, já fiz isso, né? Mas é muito legal. E como é que você faz para... Porque um dos problemas, eu estou em alguns conselhos de grandes empresas. E um problema que eu vejo muito comum nas grandes são os silos. Né? Aquelas áreas que ela é tão grande que por si só ela quase que é uma empresa, né? E eu imagino que você tem milhares de funcionários aí debaixo da sua estrutura. Como é que você faz para que a área de tecnologia, a área de inovação esteja conectada com as áreas de negócio? E na estratégia, né? Porque é o que você está trazendo também. Como é que você circula nesses ambientes de negócio também? Não, perfeito. Tem uma coisa, Gustavo, nos últimos 10 anos, a Gerdau fez uma transformação cultural bastante forte, né? Principalmente para se posicionar nesse mundo cada vez mais competitivo, esse mundo colaborativo, aberto, de conexões com startups, ecossistema de maneira em geral. Isso fez com que a gente revisitasse alguns comportamentos, permitindo exatamente que a gente pudesse quebrar esses silos e ter uma visão mais end-to-end da organização, uma visão mais holística da organização. No final, a gente fala de atitude de dono, que é um comportamento que a gente vem trabalhando na nossa cultura, e é exatamente essa capacidade de olhar o fim a fim da organização, não olhar vertical, é olhar que cada ação tem uma reação e que a gente precisa garantir a interconexão dos pontos. Então, baseado nesse trabalho de cultura, e aí a gente trabalhou a abertura, a necessidade de ter conversas difíceis, a necessidade de você empatizar com o outro, né? De não levar o problema para o papo do café, você de fato conversar aquilo que precisa ser conversado para ter agilidade. A gente fala tanto de agilidade organizacional, que é tomar as decisões que precisa tomar no tempo certo, tendo conversas francas. Então, a gente trabalhou muito esse elemento da cultura, e eu diria que é um trabalho constante, e isso deu base para que a gente pudesse falar de uma transformação que é habilitada pela tecnologia também. Então, hoje, o meu papel, assim como de outros executivos, primeiro é ser role model dessa cultura, é exercitar essa cultura o máximo que a gente consegue, né? Estimulando,
estimulando a troca, estimulando a colaboração, estimulando times multidisciplinares. Boa parte das iniciativas de transformação que a Gerdau toca hoje, a gente fala dos famosos squads ou dos famosos times ágeis, são times multidisciplinares, onde a Olha gente isso. exatamente procura praticar o que vai ao contrário do modelo que preconiza a Revolução Industrial, o modelo de silos, em série. Você Isso. faz uma etapa, depois faz a outra e assim por diante. A gente busca trabalhar em fluxo de valor. Então, eu vou trabalhar no fluxo de valor para melhor atender o cliente, eu vou trabalhar no fluxo de valor da minha competitividade industrial, né? E isso, os times vão se organizar para que cada um, na sua competência, possa trazer a contribuição que remeta àquele determinado objetivo estratégico definido. Gustavo, e o que você está trazendo, assim, parece simples no conceito, mas é muito difícil de ser implementado em empresas, né, que já estão aí há muitos anos, né, como a Gerdau. O que você está dizendo é que dentro, por exemplo, da área comercial, pode ter alguém de dados que é do seu time que está lá. Tem alguém, às vezes, de uma área né, de alguma coisa específica dentro de tecnologia, dentro da área industrial. As pessoas estão espalhadas e elas respondem dentro de uma matriz, assim, ele tem uma liderança que é um líder daquele assunto, né? É perfeito, exatamente isso, Gustavo. É muito menos importante a hierarquia, muito mais importante o impacto. Então, eu tenho Uhum. times multidisciplinares nas áreas de negócio que, por vezes, do ponto de vista administrativo, alguns deles reportam para mim, outros estão reportando para o líder de negócio. E não tem problema, porque no final eles estão sendo avaliados pela entrega daquele conjunto da obra. Se Olha ele é um isso. arquiteto, se ele é um cientista, se ele é um developer, se ele é um PO, um product owner, e está do lado do negócio, entendendo os fluxos do negócio ou do processo, essa conjuntura, a gente trabalha na linha da governança, né? É um modelo que e aí na Gerdau, dentro desse trabalho de transformação cultural, o nosso propósito é empoderar pessoas que constroem o futuro. E Uhum. quando a gente fala de times multidisciplinares, a gente está exatamente falando sobre isso. A gente empodera as pessoas, né, dando accountability, dando suporte e, naturalmente, cobrando a responsabilidade pela entrega de valor daquilo que está se constituindo. Então, sim, a gente tem times, por exemplo, de indústria 4.0. Tem lá tanto colega do negócio, como tem o colega de tecnologia. Eu estou desenvolvendo algoritmo, eu estou aqui codando, mas eu tenho um cientista de dados dentro do negócio, assim como eu tenho um cientista de dados em tecnologia. Então, quer dizer, é uma combinação que veio muito dessa transformação que a gente viveu. Lá atrás, nós éramos uma organização muito mais hierárquica. E Uhum. a nossa cultura nos permitiu revisitar para sermos uma organização mais ágil, mais responsiva a um cenário de É mundo que tem isso. tantas variáveis externas mudando, assim como as variáveis internas. A gente precisava de agilidade. Para ter agilidade, não dá para ter o nível 1, do nível 2, nível 3, nível 3. A Não. estrutura piramidal, né, de decisão, né? A estrutura acaba Tem que ir sendo lá em mais cima e voltar, né? Isso demora um ano, às vezes, a para uma estrutura acaba decisão. sendo mais flat, né? E Legal, hein? aí você usa muito o preceito da agilidade, muito do Muito bom. manifesto ágil, né? De menos documentação, mais teste, mais iterações, mais entrega em ciclos curtos. Errar faz parte, errar pequeno, dentro de um cenário controlado. Quer dizer, todos aqueles preceitos que eu aprendi lá no Silicon Valley, principalmente vivendo com as startups, É a isso. gente acaba tendo milhares de startups intraempreendendo dentro da própria organização. E é uma mudança, Gustavo, de mentalidade, né? Da liderança, principalmente. Porque isso que você trouxe de que não necessariamente aquela pessoa, por mais que ele seja uma pessoa de tecnologia, ele está debaixo da sua estrutura, isso tem que ter um desprendimento daquela ideia de poder antiga, né? Que era poder é quanto mais gente debaixo de mim, mais poder. E não necessariamente, né? Poder é valor, né? Assim, no final É, é a empresa entregar valor, tá tudo certo. Nossa, né? Não tem mais esse negócio de eu preciso ter isso debaixo de mim, essa pessoa tem que responder para mim porque é mais um número ali no meu headcount. E muda a mentalidade, né, do gestor. muda completamente, Gustavo. E até no passado você já deve ter
ter ouvido em outras interações, existia uma preocupação muito grande do Shadow IT. Né? Porque estão criando o Shadow IT na área A, B ou C. Hoje não se trata disso. Todos nós temos que ser tecnológicos. Todos os colaboradores da Gerdau precisam ter mentalidade tecnológica. Não significa que tem que fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que estar dentro de uma arquitetura, tem que estar num modelo de governança, tem que permitir que a gente tenha escala, produtização e plataformização que impacte as grandes alavancas da organização. Agora, no final do dia, todo mundo vai tocar na tecnologia e precisa entender a extração de valor da tecnologia. Então, você tem uma ideia, esses times multidisciplinares hoje que tocam os grandes projetos, as grandes iniciativas transformacionais, a liderança não é de tecnologia. A liderança é do colega da operação. Que legal. Então, o time de tecnologia entra habilitando. Então, nós temos falado no horizonte de 5 anos, Gerdau, nos próximos 5, nós seremos cada vez mais uma Tech Powered Organization, uma organização empoderada por tecnologia, uma organização habilitada por tecnologia. E isso transcende a área de tecnologia, não é coisa de TI, Sim. É coisa de todo mundo. E agora, então, que a gente está vivendo esse momento onde tem, inclusive, AI para codar, né, para você fazer um MVP e tal, você consegue, a área de negócio consegue construir um protótipo muito mais rápido e mandar ali para o time que está junto com eles ali construindo, né, a parte do código. Aí vem segurança e tudo mais, que é importante, mas aquela parte inicial de, poxa, eu tenho um problema, eu queria resolver esse problema, agora também fica mais fácil, né? Assim, muita gente fala, pô, Gustavo, eu não sei mexer com tecnologia, com AI, né? Mas se você usa Instagram, uso. WhatsApp, você já usou? Não, uso todo dia. Falei, então, isso aí é tecnologia. Né, Gustavo? Que é o que você está trazendo, né? Assim, a gente tinha aquele conceito de tecnologia antigamente que é, pô, escovar bit. Tá, tudo bem, tem um lado desse da tecnologia, mas várias outras coisas tecnológicas que estão no nosso dia a dia ali são facílimos da gente usar, né? AI é um exemplo. É perfeito, Gustavo. Recentemente nós compartilhamos com o time uma curadoria de IAs. A gente costuma dizer, traga a sua própria IA, porque tem uma série de IAs prontas que você consegue extrair valor em diferentes atividades, gerar um PPT, ou fazer uma pesquisa científica, ou fazer uma sumarização e etc. Isso é coisa de TI. Tem uma competência que a gente vem discutindo na organização, que vem estimulando na organização, que é a competência da curiosidade. A gente precisa despertar a curiosidade, porque no final do dia tem muita coisa surgindo o tempo inteiro. Então a gente precisa garantir que o líder se inconforme com as coisas não se acomode com as coisas que estão acontecendo naquele momento, esteja ali à frente tentando entender como é que a tecnologia pode ajudar a habilitar, a trazer mais valor, a ganhar mais produtividade. Isso vale para o colaborador também. A quantidade de possibilidades de automatizações e simplificações que a gente pode fazer usando o exemplo da inteligência artificial, um negócio realmente indiscutível, considerando essa época com o momento anterior. Então, mais do que nunca, eu falo que é orquestração. O CIO hoje e no futuro, ele vai ser um grande maestro dessa condução, principalmente entendendo os grandes desafios de negócio, conectando com as grandes tecnologias. A tecnologia vai estar espalhada na organização inteira. O que a gente precisa é governá-la, para que não vire uma grande confusão. Que legal. Não, e uma coisa que você trouxe que eu acho bem interessante, que nessa área, nesse momento que a gente está vivendo, com tantas soluções, né, Gustavo, que é o que você falou, você quer uma solução para fazer PowerPoint automático, tem um monte de AI fazendo isso. Quero uma para artigo científico, tem um monte de gente que faz. Então, assim, tem solução para tudo. O que às vezes falta? A gente saber o que a gente quer resolver, né? Como liderança, né? Qual o problema eu quero resolver? Porque muitas vezes a gente foca, e eu sou do interior de Minas, Gustavo, sou de uma cidade chamada Araguari, no Triângulo Mineiro, pertinho de Uberlândia. E eu e meu irmão, a gente era caçador de vagalume. E caçador de vagalume é assim, você sai com um potinho de vagalume,
E ele vem piscando, piscando, você vai vindo atrás, devagarzinho, na surdina ali, vou pegar esse vagalume. Mas você chega pertinho dele, ele apaga. Aí você vê um outro vagalume piscando lá, você fala, não, vou atrás do outro, e vai. Depois de 2 horas, você não pegou nenhum. E é muito o que eu vejo acontecendo em algumas empresas, que é, a gente às vezes fica preocupado com a ferramenta e a gente deveria estar mais preocupado com o problema, né? Que é o que você está trazendo. A visão do CIO não tem que ser de, vamos usar essa ferramenta ou aquela, porque às vezes a área de negócio consegue entregar mais, mas qual problema grande a gente tem que resolver, né? E aí sim, ir atrás do como. Porque senão a gente vira, hoje o Google lançou um negócio, amanhã a Microsoft lançou outro. E uma coisa interessante que eu estava outro dia falando lá para o Boticário, e eles falaram uma coisa super legal. Falaram assim, Gustavo, não necessariamente o cientista de dados é a melhor pessoa para cuidar de projetos de inteligência artificial. Porque são skills um pouco diferentes. As pessoas falam assim, pega o cara de dados e põe para mexer com IA. Pode ser que dê certo, mas ele falou, o perfil de dados é um cara analítico. Perfil de IA, a liderança que tem curiosidade, que sabe fazer perguntas, que né, a própria IA te ajuda a responder perguntas ou te ajuda a fazer perguntas. Você pode perguntar para o chat GPT, me ajuda a fazer pergunta para você sobre tal assunto, né? E ele cria as perguntas, né, Gustavo? É perfeito. No final é você saber, agora a gente tem falado tanto da engenharia de prompt, né, dos prompts, é exatamente isso. Então é despertar essa curiosidade e essa busca pelo autodesenvolvimento, porque no final as organizações também vão precisar desse conhecimento já incorporado no perfil dos seus profissionais, que é um pouquinho diferente de como foi lá atrás. Como eu falei, eu comecei como professor de informática. Lá atrás, a própria Gerdau, em algum momento, fez um movimento de informatização que a gente treinou todo mundo em microinformática. Né? Hoje não se trata disso, que está mudando tão rápido e você tem uma abundância de conteúdo tamanha que você aprende em todo lugar o tempo inteiro. É o que você falou, se você usa o Instagram ou se você usa o Facebook, você já está lidando com algoritmos, você já está fazendo perguntas. Então por que você não faz isso dentro da organização? Novamente, dentro de guarda-reis bem definidos, você estabelece uma forma de trabalhar que é diferente. E um aspecto que eu concordo muito com o que você falou, e a gente não é simples, viu, Gustavo, mas é um dilema do CIO, que o tempo inteiro é provar o valor. Provar valor, é mostrar valor. Porque a tecnologia é efêmera, ela vai mudar. Então, há pouco tempo atrás o ChatGPT aí teve super hype, agora já tem Humanos AI, tem uma série de outras AIs, já tem o multi-agent, já tem uma série de novas tecnologias, então não dá para você se apaixonar pela tecnologia. Você tem que se apaixonar pelo problema, o que é que você quer resolver. E aí, a maneira que você vai resolver não dá para entrar no hype. Pode ser que você resolva com a IA, pode ser que você resolva com um modelo de Advanced Analytics, ou pode ser que você resolva simplesmente com a macro, né? Ou com um RPA, um Robotic Process Automation. Então, eu não preciso ter a minha IA de estimação. Eu preciso resolver problemas reais de negócio. Então, na Gerdau, a gente, ao longo desses anos, vem trabalhando exatamente para que essa conexão entre... Hoje a gente nem fala de transformação digital. A gente fala de transformação de negócio. Porque já tem uma fadiga nesse termo digital. Tudo é digital. Na verdade, tudo que a gente pensa na página em branco no momento zero, a gente já deveria pensar com a tecnologia embedded. Né? Perfeito. Não dá para pensar, não, primeiro eu vou pensar no papel de pão, vou fazer no papel de pão, depois eu coloco a tecnologia para digitalizar aquilo. Você pode chegar à conclusão que tem etapas que você nem precisava ter, porque a tecnologia resolveria para você. Né? Então, essa mentalidade, nessa mudança, eu costumo dizer que a gente está num ponto de inflexão geracional, que quem viveu a geração, quem é da geração passada como eu, viveu a fase de você querer desenhar tudo para depois você aplicar a solução, estabelecer uma solução. Hoje, como a coisa está tão iterativa, é por isso que o conceito do ágil funciona tão bem, você tem que iterar, né? Quase que simultaneamente com a tecnologia para que você de fato saia com um produto e uma solução, um modelo de negócio por vezes muito diferente do que você faria idealmente se você fosse começar do papel de pão. Então,
essa tem sido muito da nossa dinâmica de trabalho. Eu volto para os 70%, 80%, que por vezes é conversar, é entender, empatizar para entender o que são os problemas que precisam ser resolvidos. E aí... Ô, Gustavo, entender a raiz do A problema, raiz né? do problema. Porque muitas vezes a gente fica também no... a gente não está vendendo porque a área comercial não está vendendo. Mas por que a área comercial não está vendendo? Ah, não, porque na hora de emitir a nota, isso aqui está demorando 15 dias para fazer o cadastro do cliente, não sei o que. Pô, mas por que está demorando 15 dias? Aí você vai ver, às vezes o problema está numa outra área que está impactando lá na hora de emitir a nota, na hora de fechar um contrato e tudo mais. Essa é a atitude de dono que a gente tem falado tanto como comportamento. Não é o meu problema e o seu problema, é nosso. No final, se eu estou orientado pela entrega de valor, que é impactar a experiência do nosso cliente, se está engargalando, seja processo ou tecnologia, como time multidisciplinar, eu preciso ajudar na solução. Do contrário, eu não consigo, de fato, capturar o valor através da performance que eu posso estar gerando no meu cliente. Então, é assim no cliente, assim na indústria, assim sucessivamente com todo o ecossistema que a gente interage. Então, essa é uma filosofia que a gente vem... É trabalho cotidiano, tá, Gustavo? Porque estamos falando de gente. No final é gente, processo, processo, gente, e a tecnologia. Ou exponencializa uma coisa ou exponencializa a outra, e se não vai em bases certas, você exponencializa o problema. Né? O problema. O problema. O Gustavo, eu tenho um grande amigo que é o Rony Mesler, da Reserva, e o Rony fala assim, Gus, as palavras inspiram e o exemplo arrasta. Que é um pouco do que você trouxe também, né? Assim, esse é o tipo de coisa que não adianta falar, a liderança falar. As pessoas têm que ver a liderança agindo, pensando, né? Trazendo, né? Todo esse pensamento para o dia a dia. Mas aí eu tenho um ponto aqui que geralmente, quando eu converso, já teve aqui o CIO do Itaú, do Nubank, tal, essa turma, né, alguns mais pesados, outros mais leves, mas um problema que é quase que geral, e aí, lógico, cada um está tentando resolver de um jeito diferente, são os legados de tecnologia. Né? Quando você vai para uma empresa centenária, você deve ter um monte de sistema, teve M&A no meio do caminho, aí traz uma outra empresa que usa outro sistema, que aí você começa a ter um lugar, né? Pô, tem coisa em banco que roda COBOL até hoje, né? Né? Aquelas coisas mais arcaicas, mas não dá nem para mexer. Eu fui do conselho de uma grande varejista agora, que era a mesma coisa, assim, tem um monte de sistema, na hora que você começa a pôr, né, o que nós temos de aplicação rodando aqui. Para rodar uma loja tem 13 aplicações. Você vai ver, tem aplicação que nunca ninguém pôs a mão, é da década de, sei lá, né, de 10 anos atrás e está rodando ainda. Como é que você convive com o legado e como é que você constrói? Porque essa cultura da agilidade, ela depende também de um stack tecnológico que permita que os times consigam, dentro de uma estrutura, dentro de uma caixa, né, dentro de limites, ele possa criar. Pô, cria, prototipa, experimenta e tal. Como é que você monta uma estrutura ágil ao mesmo tempo que você tem estruturas pesadas de qualquer empresa grande? É um excelente ponto. O legado ele não pode te dar medo. Ele faz parte da equação, não tem jeito. Uma organização com 124 anos de história como a Gerdau, é natural que tenha ativos legado, né? E ativos de tecnologia também. Então, uma abordagem que a gente trabalha, Gustavo, é principalmente garantir que a gente tenha o ambiente correto para o workload correto. Então, vamos lá. Se eu estou falando de agilidade, eu estou falando de um desenvolvimento mais interativo, mais iterativo, mais rápido, naturalmente eu tenho que ter um ambiente apartado onde isso possa acontecer. Eu preciso garantir que essa interoperabilidade com o legado ela aconteça através de um barramento de integração, né? Que facilite a convivência entre os dois ambientes. Essa é uma abordagem que a gente vem trabalhando. A segunda abordagem, a gente costuma trabalhar muito com os heatmaps, é um entendimento claro de onde é que estão esses ativos, qual é o ciclo de vida desses ativos
e como a gente, de maneira intencional, vai fazendo a transição e o sunset deles para plataformas mais novas. Isso, inevitavelmente, a gente tem que fazer. Eu sei que, em alguns casos, o conhecimento já foi embora, mas, em se tratando do mundo atual, você já tem alguns aceleradores que facilitam, hoje, inclusive, o processo de refatorar algumas aplicações, refatorar algumas plataformas em novos ambientes. Então, a gente trabalha muito com os heatmaps, tanto de tecnologia como de automação. A automação também é um elemento que a gente precisa cuidar, a operacionalização. Agora travou. A operacionalização dessas plataformas, tanto de operação quanto de tecnologia, porque do contrário você não comunica o ativo com inteligência dentro da sua plataforma. Então, assim, a gente tem uma estratégia muito clara. Então você tem barramentos internos. Você tem ali, por exemplo, um banco de dados, alguma coisa às vezes que é mais pesada e pouca gente põe a mão. Ele tem API, conectores, e ele se conecta com aplicações externas aqui que rodam em volta desse. Exatamente. Exatamente. E gradualmente a gente tem trabalhado para ir lidando com a atualização desse legado, né? E claro, a atualização desse legado não pode ser Big Bang, porque tem uma história, tem conhecimento, por vezes você já não tem mais o conhecimento. Aí tem que fatiar, entender onde é que gera valor, o que é que faz sentido migrar, o que é que faz sentido deixar isolado, tá? E ir gradualmente colocando isso em sintonia com a estratégia de negócio. No final do dia, a gente está falando de 3 elementos importantes. No final eu estou falando de gerar valor, otimizar custo e correr risco, mais ou menos. Então, basicamente, é a tríade. Ou eu vou, esse ativo, se ele está me gerando valor, eu tenho um ponto de atenção, é muito bom, que bom. Eu tenho que olhar o quanto ele está custando, o quanto está custando manter ele e qual é o risco que eu estou correndo com o nível de obsolescência que ele está apresentando. Eu tenho que harmonizar essas 3 variáveis e iterativamente discutir isso com o comitê executivo. Isso de tempos em tempos está na sua agenda. De tempos em tempos a gente tem que voltar e discutir como se agora é a hora de mexer ou se não é, às vezes não é a prioridade. E isso é um ponto interessante para quem está nos ouvindo aqui, porque às vezes a gente também, né, dentro de uma empresa, quer transformar tudo, e aí você deixa de ter velocidade na evolução de coisas que precisavam ter velocidade para ficar mexendo só com legado, né? Tem que ter esse equilíbrio, né, Gustavo? Muito legal. Você tem que ter o ambiente apartado, o seu sandbox, o seu ambiente mesmo produtivo de cloud, de DevSecOps, de pipeline de desenvolvimento ágil, integrado com o seu legado em determinados momentos apartado, mas tem que ter essa convivência das 2 velocidades. É o que eu sempre falo, é run, transform, run. Run, transform, run. Você está rodando o legado, você transforma, vai rodar de novo. Ele vai virar legado em algum momento. Claro que vai ser um legado de uma outra espécie, mas vai virar legado igual. Esse ciclo ele tem que ser gerido. Não dá para ter medo dele. Ele tem que ser gerido. Sem dúvida tem legados muito mais impactantes. E aí eu tenho uma pergunta rápida, porque eu quero ir para um tópico de startups aqui, que eu acho que vai ser legal, que vocês são uma referência nesse assunto, né, em ecossistemas. Mas antes eu tenho só um ponto em cima disso aqui que a gente está falando, de legado, que é o seguinte. Você trouxe agora e eu passei por isso no conselho de um dos negócios que eu estou também. Muitos dos negócios, das empresas, eles usam ainda a lógica de projetos para tecnologia. E projeto, ele é bom e é ruim. Ele é ruim porque ele é bom porque ele tem começo, meio e fim. Ele é ruim porque ele tem fim. Né? Assim, hoje, a gente não... Nenhuma aplicação que a gente usa no nosso dia a dia, falando de Netflix, ou banco, ou qualquer coisa, tá lá, foi entregue e pronto. Né? Quem olha o celular sabe que quase que diariamente o Instagram é atualizado. Quase que semanalmente, app de banco, app do Disney Plus, app isso aqui é atualizado. Então, quer dizer, é o que você falou de valor. E valor no mundo onde o valor ele vira commodity muito rápido. Então, você tem que gerar valor. O que você gerou valor hoje para a companhia, daqui 6 meses já não é valor, você já tem que gerar valor de novo. Como que você mantém
uma vez, por exemplo, você cria uma aplicação de dados para fazer, chutando aqui, precificação dinâmica e tal, tudo bem. Você vai lá, cria, entrega, e aí depois você mantém um squad operando esse negócio na lógica de produto, que é isso que eu estou trazendo, ou ele também é projeto, é tipo assim, acabou, entrega, e esse time vai mexer com outra coisa. Não, como é que a gente separa o portfólio? Exatamente o que você comentou. Tudo que tem início, meio e fim bem definido, escopo conhecido, bem definido, são projetos, vão ser liderados no modelo de projeto, por vezes usando metodologia waterfall, por vezes até usando metodologia ágil, mas início, meio e fim bem definido, né? Ou seja, terminou, entregou, handover para o time de sustentação, dentro de uma área de sustentação, ciclo de vida... Vamos embora para a próxima. Vamos embora para a próxima. Existe um outro grupo de iniciativas que são aquelas iniciativas que trazem diferencial competitivo para o negócio. Aí eu estou falando de valor, custo e risco. Valor, custo e risco. Para esse tipo de iniciativa, a gente tem time perene. Tem squad definido. Esse squad ele tanto desenvolve no ciclo iterativo de entrega de features, como também sustenta a solução. É como eu falei, funciona como se fosse uma startup. O PO funciona como se fosse o dono da startup. Você tem o tech lead que funciona como CTO da startup. Eles precisam garantir que isso está se conectando com o todo da organização, mas a responsabilidade fim a fim, tanto do que está entregando de valor, como que precisa entregar do ponto de vista de manutenção e sustentação, é do time. Inclusive, é um grande dilema, porque às vezes a turma só quer entregar feature, não quer entregar, resolver débito técnico. Exato. Mas débito técnico faz parte da entrega de valor ou seja, se você vai acumulando débito técnico, chega uma hora que o seu produto não vai funcionar. De quem é a responsabilidade? E aí ele não tem valor, né? Que é o que você está trazendo o tempo inteiro, né? Exatamente. Olhar para valor e não para feature. Exatamente. Não importa quantas features você está entregando, importa o tanto de valor que você entrega para a companhia. Então, quem cuida de bugs, quem cuida de teste, quem garante teste automatizado, qualidade, experiência do cliente. A Gerdau tem uma plataforma chamada Gerdau Mais, é a nossa plataforma de interface, de relacionamento, nossa plataforma de negócio com o cliente. Nós temos um time multidisciplinar que cuida do Gerdau Mais. Então, de tempos em tempos, os nossos UX designers estão lá conversando com o cliente, junto com o nosso vendedor, para entender como é que está a experiência, que às vezes o botão está num lugar e o cliente não tá acertando a transação, né? Ou está tomando tanto tempo. Aquilo que você falou, se a gente precisa treinar o cliente para usar a plataforma, já tem um problema. Né? Porque ninguém faz treinamento para usar. Deveria ser intuitivo. Deveria ser. A antropologia explica isso, né? Que é estudar o comportamento, como é que é o perfil de consumo e colocar isso dentro da lógica da aplicação. Isso tem uma ciência e faz parte da conjuntura do time de produto. Então, sim, a gente separa bem o que é projeto, o que é produto, e no time de produto, eles cuidam do ciclo de vida fim a fim da iniciativa. Perfeito. Vamos falar de startups agora, porque vocês são referência. Inclusive, estava em Porto Alegre com o José Renato, que foi o fundador da GetNet, está fazendo o South Summit e tal, e falou da importância que vocês têm lá também para o projeto e para esse ecossistema de conexão entre startups e empresas. Não sei se você sabe, Gustavo, eu fui fundador e presidente da Associação Brasileira de Startups. Então, fui o primeiro cara ali a levantar essa bandeira da importância da gente conectar as startups em ecossistemas maiores e eu vejo que a Gerdau é uma referência nesse ambiente, né? Mas existem dificuldades, tem várias empresas que... Nós tivemos um boom também disso, né, Gustavo? Assim, de vários negócios aí, falando em áreas diferentes, que criaram labs, vamos criar incubadora, vamos criar aceleradora interna, e diversos acabaram por aí, né? Até corporate venture capital e tudo mais. Porque existe uma dificuldade de velocidade, de cultura. Então, às vezes, você tem startup lá com três meninos que você fala um negócio hoje na reunião, amanhã ele tem um protótipo pronto. E, às vezes, dentro da empresa, você tem uma estrutura que não está preparada para essa agilidade toda, para essa velocidade. Não estou falando da Gerdau, não. Estou falando do ambiente corporativo versus startup.
Por outro lado, a startup olha para a grande e fala, poxa, a grande tem conhecimento de mercado, a grande tem dado, a grande tem ecossistema, tem distribuição, tem marca, tem um monte de coisa que a empresa grande tem que é atrativo para a startup. Mas muitas vezes essa conexão que parece fazer todo sentido não funciona tão bem. O que você acha que foi o segredo para que os programas, né, aí dentro de aproximação da Gerdau, que é uma gigante, do mercado pesado, porque quando a gente fala também de gigantes tech puras, né, falando de Google, Amazon e outros, até um pouco mais, faz um pouco mais sentido, né, porque essas empresas já nasceram como grandes ecossistemas. Mas quando você vai para um business mais tradicional, ele não foi, a modelagem de negócio dele não foi feita para conectar com pequenos, né, para conectar com esses outros atores aí do ecossistema. Como é que vocês fizeram? E o que você acha que deu certo? O que você acha que deu errado, Gustavo, nessa história toda, desse tempo já que vocês têm se conectado aí com o ecossistema? Você comentou um pouco, eu acredito que teve um boom na época da inovação. Eu brinco, Gustavo, que teve o boom da turma criar as áreas de inovação, pintar as paredes, colocar post-it, gravuras, puffs e no final do dia eu vi, quando eu estive lá no Vale, em 18 e 19, o que eu percebi é que inovação no final do dia ela está em prol do negócio também. Então, existe uma questão chamada pragmatismo na inovação, né? É inovação onde importa. Então, tem partes da organização que você tem que cumprir processos, você tem que cumprir repetitibilidade, você tem que garantir que o processo está sendo bem resolvido e que as pessoas estão cumprindo os padrões, estão cumprindo as rotinas. Você não inova dentro da operação, você inova na borda. Então, os aprendizados que a gente vem tirando na Gerdau, primeiro, nós cuidamos do tema da cultura, isso nos ajuda a ter um ambiente mais aberto, mais colaborativo, e colaborativo tanto para dentro quanto para fora. Isso nos permite conexão com parceiros, empreendedores para desenvolver produtos, soluções, serviços que atendam às necessidades. E a gente vem trabalhando numa lógica de primeiro ter claro quais são as oportunidades e os dilemas que a gente quer resolver e depois a gente de fato usar aceleradoras, chamadas de startup, POCs, criação de MVPs e toda a toolbox de inovação que a gente tem à disposição. A Gerdau já testou um pouco de tudo. Hoje eu diria que desde o momento que a gente começou a alicerçar a nossa transformação cultural, a gente veio experimentando várias dessas abordagens. Hoje a gente sabe, tem na nossa caixa de ferramentas, todas essas ferramentas conhecidas para que a gente possa, na hora certa, chamar e usar uma dessas ferramentas, como agora a gente está fazendo a chamada de desafio aqui. Eu estou em Porto Alegre, Instituto Caldeira é o nosso parceiro, e a gente está fazendo uma chamada de startup aqui para um problema dentro da área de serviços fiscais. Então, eu estou realmente com um problema, eu trago para o ecossistema, faço uma chamada, fiz o meu pitch reverso e agora estou esperando para no momento 2 fazer o meu demo day e a escolha de startup. Então, vamos pensar, só para tentar estruturar aqui para quem está nos ouvindo, você tem um problema que vem internamente. Se ele vem internamente, geralmente ele já existe um consenso de que ele não pode ser resolvido de alguma maneira dentro de casa. Por exemplo, às vezes a gente não tem a habilidade certa, a tecnologia certa, o tempo, o recurso. Exato. É um problema que não tem solução conhecida dentro de casa. Não tem solução dentro de casa. E aí vem para uma área que vai se conectar no mercado, e aí pode ser universidade, pode ser aceleradora, chamadas, e falar, gente, preciso de soluções assim. Aí esse pessoal vem fazer um pitch para vocês, como é que é? A partir dali. A gente apresenta o desafio, e a gente tem vários exemplos, além do próprio Caldeira eu comentei, a nossa parceria com o Fieng Lab também, é um outro ecossistema que a gente eu sou do conselho da Fieng lá, vocês são super... Pois é, o Gerdau Challenge já tem muitos anos. O Gerdau Challenge é uma dessas chamadas. O que a gente faz no Gerdau Challenge? A gente leva os nossos desafios, fazemos o nosso pitch reverso, né?
e a turma faz a curadoria das startups que vão responder a este desafio de negócio com soluções. Fantástico. Né? A partir daquilo dali, a gente vai para um momento de soluções prontas. Soluções prontas ou em fase de, vamos dizer assim, em fase de MVP, eventualmente precisa fazer algum tipo de refinamento, tá? Para poder se enquadrar melhor no problema lá, né? Resolver melhor. Que é aquilo que você falou, no final do dia, a gente, para determinados problemas, a gente vai aceitar, inclusive, abrir o nosso ambiente de experimentação para que a startup construa junto. Esse é o valor que a gente gera para a startup também. Legal. Eu levo o conhecimento de negócio e ela traz o conhecimento da tecnologia, mesmo que ainda em estágio inicial, para a gente prototipar juntos, né? Mantendo o capital intelectual com eles. Ô, Gustavo, e tem contrapartida? Porque alguns programas têm algumas contrapartidas, como uma participação no negócio da startup ou algum tipo de non-compete, você não pode ir para outros players do mercado. O que geralmente vocês usam de mecanismo, assim? Tem. Ou é uma relação muito comercial também? Tem relação comercial, depende do problema, Gustavo. Tem relação comercial. Se é uma POC, eu vou monetizar em função da POC, e no momento 2, em função da escala, da industrialização da solução. Tem situações onde já foi interessante a gente fazer parte daquele contexto. Tem situações onde já aconteceu isso, então? Já aconteceu. A Gerdau virar sócia do projeto, do negócio. Isso. Tem situações onde a gente quer estabelecer, se há alguma coisa que tem um diferencial competitivo muito grande, onde a gente venha discutir um non-compete também, que faça sentido para o nosso contexto de negócio, e aí sempre uma discussão. É como eu falei, a depender do problema, eu tenho uma caixa de ferramentas que a gente vai ativar e vai endereçar a melhor forma, superando aqueles dilemas que talvez lá atrás, há 10 anos atrás, quando a gente começa a falar de inovação, ninguém sabia bem como é que era o relacionamento com a startup. Né? Até fazer NDA, eu brinco que era aquela coisa do você faz NDA com a startup que quase mata a startup. Exato. Empresa grande... Multa de X milhões. Isso, exatamente. Você vai penalizar civilmente, você vai... E é um cara ou dois caras. Exato. Aí o cara leva para o advogado falou, não assina não. E outra coisa, né, Gustavo, assim, muitas vezes também a relação que existia antes era muito parecida, por exemplo, né, uma empresa grande, você tem várias regras de compliance na hora de comprar, né, a área de compras, por exemplo, da Gerdau, segue vários ritos, eu quero balanço, aí você chega para uma startup, o cara às vezes não tem nem CNPJ direito, né? Você quer balanço auditado dos últimos 3 anos e tal. Então tem que criar também esses mecanismos para que esses atores aí possam se conectar mais fáceis, né? Porque senão não entra, né? Se você tiver que passar por processos regulares assim, de compras... E essa é a cultura de experimentação que a gente falou lá atrás, quando a gente fala de... Mesmo na produtização interna tem um pouco disso, essa cultura da experimentação. E é o tempo inteiro aprendendo, tá, Gustavo? Assim, você vê, recentemente a gente teve um empreendedor que queria fazer um teste de hipótese na Gerdau, mas era só o empreendedor. Você faz um acordo de uma empresa, um CNPJ com um CPF. Não tem mecanismo estabelecido para isso. Exato. Né? Então você tem que encontrar uma forma de abrir caminhos respeitando compliance, respeitando as políticas e as diretrizes organizacionais, mas ao mesmo tempo permitindo que aquele processo de experimentação aconteça, porque o valor é o aprendizado que você traz desse tipo de interação. Sabe, que papo legal, bicho. Eu tô assim, maravilhado. Eu mesmo vou ouvir esse podcast outras vezes, porque você trouxe muito conhecimento. Mas para fechar, e aí eu até queria pedir, porque eu gosto sempre de deixar isso claro, né, para que você se sinta à vontade. Você tirar o chapéu de Gerdau, eu sei que você está 20 e tantos anos aí dentro, né, seu ser é conectado com o ser Gerdau ali, mas tira esse chapéu e aí eu quero a sua opinião sem responsabilidade nenhuma. Você pode falar o que você quiser, o que você achar e tal, sobre o futuro da inteligência artificial. Porque assim, saiu agora recentemente uma reportagem na MIT Technology Review, dizendo que uma pesquisa do MIT mostrando
que o ChatGPT está fazendo as pessoas ficarem burras. E faz sentido. Se a gente pegar a calculadora, quando surgiu, o nosso cérebro falou, poxa, eu não preciso fazer conta. Eu falo, faz uma conta aí, 85 vezes 353, a maioria das pessoas vão falar, não, a calculadora faz. O cérebro, ele quer comodismo. Aí veio a agenda eletrônica do celular e a gente não decora número. Não sei o número da minha mãe, do meu pai, não sei de ninguém, não sei da minha esposa só. E aí, agora com o ChatGPT, o risco, e é o que eles estão trazendo, as pessoas estão terceirizando o conhecimento. É assim, responde esse e-mail para mim. Ainda mais agora com essas aplicações que já estão integradas, né, dentro dos e-mails e tal. Responde esse e-mail, escreve esse artigo, faz essa apresentação, faz isso e aquilo, e o cérebro vai começar a se acomodar e falar, poxa, eu não preciso pensar mais, alguém vai pensar por mim. Mas eu queria entender como é que é a sua visão em relação à AI, e aí tudo, futuro de empregos e tal. Você é um cara otimista em relação a isso? Você acha que a humanidade vai ficar melhor com isso? Ou você é um cara que tem um pouco de medo do que isso pode se tornar? Bom, objetivamente, eu sou um cara muito otimista do quando a tecnologia pode trazer valor. Eu acho que a gente está vivendo uma era de muita abundância de tudo, né? Legal. E a tecnologia tem sido uma alavanca importante para a gente endereçar uma série de temas que a gente tem hoje no mundo. O ponto e aqui uma opinião muito pessoal, tá, Gustavo? Eu acredito que a gente ainda não descobriu, ainda não sabe bem como desaprender esse modelo anterior, tá? Uhum. E a gente está entrando no flow. A gente está pegando só a parte da superfície da inteligência artificial e talvez transferindo essa maneira que a gente opera hoje para a inteligência artificial e deixando um grande ato do que é que está por ser descoberto em termos de como é que a gente amplifica o nosso papel. Se lá, eu fiz curso de datilografia. Eu também. Né? Eu fiz ASD, FG. Isso, exato. Eu era avaliado pela quantidade de toques que eu fazia sem olhar para o teclado. Né? Tudo bem que a gente está falando de uma tecnologia completamente diferente, o ciclo da mudança é muito mais curto e muito mais rápido, e para mim esse é o grande dilema que nós humanos estamos passando. O ciclo é muito rápido e a gente não teve tempo, nem as academias, as universidades tiveram tempo para conceber conceitos em torno desse novo. E as escolas, né? As crianças agora, eu tenho filho de 12 anos, 10 e 8 aqui dentro de casa, direto eu pego usando o ChatGPT para fazer trabalho, fazer... Exato, então eu acho que a gente está meio que aprendendo em ondas, a transformação está acontecendo e a gente está aprendendo com ela acontecendo, não teve tempo de qualidade para a gente se debruçar e entender onde é que isso agrega, de que maneira isso agrega e qual vai ser o nosso papel humano, né? No momento que eu tenho esse copilot junto comigo. Né? Então, eu costumo dizer que é amplificar o papel do humano. Como é que a gente vai fazer no futuro? Eu vou ser engenheiro de prompt, né? Caramba, imagina se eu tiver, eu médico, tiver a possibilidade de ter uma IA que me ajude a trazer insights mais rápidos, a comparabilidade de certos diagnósticos, para que eu tome decisões mais assertivas, será que eu não vou conseguir ser mais efetivo no final do dia? Né? Quando a gente fala de efetividade, produtividade e performance, eu de fato acredito que a gente pode e vai ser muito mais performático. Agora, o lado negativo é que a coisa vai nascendo sem controle, vai nascendo sem um entendimento claro desses caminhos a serem explorados, e aí as famosas redes sociais ou os canais digitais acabam exponencializando coisas que são boas e coisas que não são boas. É uma opinião muito pessoal. Tá? Eu acho que no final do dia, os algoritmos induzidos levam as pessoas a agirem no modelo repetitivo igual, né? Repetitivo, dado um determinado motivador de consumo, de engajamento, etc., e a gente tem perdido a possibilidade de formar a nossa própria opinião, de entender como é que a gente usa isso como vantagem competitiva. Incrível. Mas eu acho que eu sou otimista, eu acredito que tal qual foram os ciclos das tecnologias anteriores, esse ciclo de fato é disruptivo.
Muito bom. Mas a gente vai aprender a lidar com ele de alguma maneira. Sabe, fantástico. Eu tive um professor em Stanford que ele falava que a gente vive numa echo chamber, que é uma câmara de eco, onde a gente escuta o que a gente fala de maneira ampliada, por causa de rede social. À medida que você vai dando like em coisa de carro, você só começa a ver carro. Então, assim, a tendência, né, da gente ficar mais bitolado e dentro de uma bolha. E é o que você está trazendo, né? É muito difícil a gente criar repertório se a gente ficar seguindo o que a rede social, o que o algoritmo nos traz. E eu também acho, Gustavo, complementando o que você está trazendo, que para a gente conseguir competir e continuar competitivo nesse ambiente onde quase todas as respostas estão disponíveis, que era até o que a gente falou no começo, nós temos que ter repertório. Claro. E repertório é através é o que você falou, conversar com outras pessoas, conversar com gente de outras indústrias, ler livro, ler matérias diferentes, sair um pouco do só falo sobre esse assunto, só encontro. Minha família é toda de médico. Médico, lá na minha família, todos casaram com médico, todos só saem à noite com médico, todos encontram com médico, só vão em congresso de médico. Aí meu irmão, que é cirurgião plástico, falou: Léo, vai aprender marketing digital. Cirurgia plástica mais marketing digital, você vai ter algo que é raro, que é escasso. Né? E a gente está saindo agora desse ambiente também, de ter que ter todas as respostas, ter que ter saber fazer perguntas. Por isso que o mundo da inovação é fantástico, porque você se relaciona com pessoas muito diferentes. O Gerdau Innovation Day foi um exemplo disso. A gente trouxe pessoas diferentes para trocar ideias, falar de temas que impactam não só a Gerdau, mas a sociedade de uma maneira em geral, e você co-construi com outras pessoas, com pontos de vista diferentes. E é o que eu falei para você, a opinião muito pessoal. Esse efeito dopamina das redes sociais tem deixado a turma num modelo soldadinho de chumbo, né? Assim, todo mundo seguindo o mesmo passo. E é isso que eu concordo. A gente precisa abrir a cabeça para novos repertórios. A inteligência artificial é só uma tecnologia. Né? Então, nós temos que saber usá-la em prol do benefício comum. Né? Nós temos que saber usá-la em prol da performance, do impacto, do resultado e assim por diante. E não ser, vamos dizer, orquestrado por ela, né? É isso. Fantástico. Gustavo França. Ô, Gustavo, para mim, já gravei mais de 200 podcasts aqui. Top 3, com certeza. Brilhante. Você foi... A gente costuma brincar aqui, eu e o Filizola, que você foi open kimono aqui, cara. Kimono aberto, falou de tudo, trouxe realidade mesmo do seu dia a dia. E você é aquela pessoa que não é só o que lê livro, ou que só está ali no PowerPoint, né? Você é o cara que está lá, você participou da execução há muitos anos, participou de vários tipos de projetos, de vários cenários desafiadores, cenários extremamente positivos. Então, isso tudo que eu acho que foi legal da conversa, porque você trouxe muito conhecimento, muita coisa para que outras indústrias possam aprender. Eu acho que o intuito do que a gente está fazendo aqui é exatamente esse. Então, eu te agradeço demais, Gustavo, por ter trazido tanto conhecimento de maneira tão simples também. Gustavo, foi um prazer contribuir aqui com a comunidade através do seu podcast. Fico à disposição, foi ótimo. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Pessoal, se você gostou, compartilhe. Tenho certeza que você vai impactar a vida de outras pessoas ao passar esse podcast para frente. E, às vezes, um insight que vai sair daqui da conversa com o Gustavo França vai mudar a vida de alguém. Tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.